É você o estudante? Bora estudar? Ah, a independência do Brasil. O assuntinho importante, hein, cara? Porque durante toda a nossa vida a gente quer ser independente, né? Quando a gente é criança, a gente quer ser independente das ordens dos nossos pais. E aí a gente cresce, a gente quer ser independente dos nossos pais. Aí a gente vai estar vivendo sozinho, a gente quer saber de independência financeira. Porque a gente não quer escolher uma coisa ou outra, a gente quer poder pagar tudo. Então a gente quer ser independente financeiramente. E no final das contas, quando a gente arruma um relacionamento, a gente quer ser independente do relacionamento. Agora vê se pode. A mulher que casa quer fugir do marido que priva ela dentro de casa, e o cara que casa quer fugir da mulher que não deixa ele sair para jogar bola e nem sair com os amigos. Ou seja, a independência já é uma coisa da nossa cabeça. E em todo canto precisa existir a independência. E não foi diferente aqui no Brasil. Precisou de uma independência. Né? O Brasil ele foi descoberto pelos portugueses, isso aí todo mundo sabe, né? Vamos lá em 1500, em abril e papapá, já falei disso aqui no canal. Inclusive, também falei da chegada dos portugueses aqui no Brasil em 1808. Os caras estavam fugindo de Napoleão. Isso aí mesmo, eles fugiram de Napoleão. Por que eles fugiram de Napoleão? Porque Napoleão era brabo, cara. Napoleão sabia tudo o que estava fazendo, só que não. E o que acontece é que Napoleão chegou em Portugal e botou os caras para correr. Então não tinha mais para ninguém. Napoleão estava dominando a Europa inteira e os portugueses vieram para cá. Veio a rainha de Portugal, a louca, né? Joaquina, Carlota Joaquina, veio para cá, para o Brasil, juntamente com toda a corte fugida de Portugal. E o Brasil, que era apenas uma colônia, tornou-se um Reino Unido a Portugal, né? E tornando-se um Reino Unido a Portugal, ali tinha Brasil, Portugal e Algarves, mas a gente não vai falar de Algarves não, relaxa. Em 1808 até 1815 estava tudo certo aqui no Brasil. Todo mundo aceitava os portugueses aqui, estava tudo muito bem, só que acontece um fato muito importante. Em 1815, Napoleão perde a guerra. E com a perda da guerra, os portugueses não tinham por que ficar no Brasil. Só que as coisas aqui estavam muito boas. Eles chegaram aqui e começaram a viver em um luxo muito legal. Eles estavam bem, eles não tinham problema, eles não tinham por que ir embora. Por que eles iam embora? Um lugar bonito desse, estava no Rio de Janeiro, tinha praiazinha, pá, tinha um ritmozinho legal. Para que eles iam embora? Eles não tinham interesse em voltar para Portugal. Mas aí, cara, em 1820... acontece uma revolução, acontecem vários protestos, porque em Portugal estava tudo dando errado, tinha crise, tinha problema, a Inglaterra estava lá, cara, tinha ingleses querendo mandar na merda toda e os portugueses queriam que a coroa voltasse. Mas os portugueses não queriam só que a coroa voltasse, os portugueses queriam que o Brasil fosse rebaixado novamente para uma colônia, deixasse de ser um Reino Unido a Portugal, porque o Brasil ele deixou de colaborar tanto com Portugal, né? E a galera que era lá, que era da nobreza, que era da riqueza, estava sentindo os impactos do Brasil crescendo e Portugal sendo prejudicada com isso. Então, com muitas pressões populares, em 1820, essa manifestação, essa greve, todo esse problema, faz um complô. E aí, de um lado, existem os portugueses que queriam que a coroa voltasse, e aqui havia os brasileiros que queriam que a coroa continuasse aqui, porque sabia que se a coroa fosse embora, automaticamente o Brasil voltava a ser colônia. Então, no meio dessa pressão popular, o Dom João VI, que na época era o rei, ele teve uma ideia brilhante. Ele pensou, eu vou, mas aqui eu vou deixar meu filho. Porque meu filho ficando aqui, a gente ainda consegue agradar o povo, porque vai ter parte da realeza aqui. Então, em 1821, eles voltam. E aí a coroa volta, mas aí o Pedrinho, sabe o Pedrinho, nosso amigo, o Pedrinho fica no Brasil. E aí o Pedrinho aqui no Brasil, e pá, tá tudo certo, e automaticamente Brasil não se torna novamente uma colônia, continua sendo um Reino Unido a Portugal. Sendo que os portugueses queriam que Pedro voltasse. Eles queriam a coroa toda lá e queriam que o Brasil voltasse a ser colônia. E aí acontece uma coisa meio engraçada, podemos dizer assim. Nós tivemos uma revolução em 1817
e 5 cabeças que estavam envolvidos na Revolução de 1817, que foi a Revolução Pernambucana, eles entraram para a corte. E isso deixa as coisas um pouco complicadas, e aí é um dos motivos de Pedrinho virar pro pai dele e falar: pai, deixa eu aqui pra mim ficar de olho nesses caras, pra mim poder fiscalizar tudo, entendeu? Então ele coloca uma lei ali dizendo: ó, todos os governadores de província, porque não eram mais governadores gerais, já tinha acabado o tempo das capitanias, todos os governadores de província agora, antes de tomarem uma decisão, tem que vir falar comigo, tem que vir falar com o Pedrinho aqui, porque o Pedrinho sabe das coisas, é o Pedrinho que manda aqui. Então, em 1821, Pedrinho estava aqui. Quando chegou em outubro de 1821, os portugueses fizeram toda uma pressão porque queriam que Pedrinho voltasse. Falaram assim: não, eu quero o Pedrinho de volta. A gente quer Pedrinho aqui porque a gente não quer essa liberdade toda para os brasileiros não. Não estão vendo o que eles estão fazendo, cara? Daqui a pouco estão independentes. Será? Em 1822, com o Dom João VI chamando inúmeras vezes o Pedrinho ele dá um salto, ele dá um ato totalmente independente, podemos dizer assim. No dia 9 de janeiro de 1822, Pedrinho dá a sua primeira manobra, o seu primeiro golpe, o golpe. Ele pega e deixa bem claro que se é pelo bem e pela felicidade geral da nação, pode falar para eles que eu fico. E ele decide ficar. E aí, como ele decide ficar, os portugueses começam a olhar aquilo ali com outros olhos. E aí ele dá uma lei. Ele diz assim, ó: a partir de agora, para o exército português operar aqui, eles vão ter que ter o meu aval. Só vão operar aqui se eu deixar. Porque o governador daqui sou eu. Olha a mente de independente do cara. Em 1822 ainda, em maio de 1822, Pedro dá mais uma manobra. Ele diz assim: agora, a partir de agora, todas as leis que vierem de Portugal, todas as leis que vierem do meu pai, primeiro tem que passar na minha mão. Se não passar na minha mão, não funciona aqui. Então ele já está começando a mostrar que no Brasil quem manda é ele. E aí em agosto ele faz uma coisa que não agrada muito os portugueses. Em agosto de 1822, ele pega o José Bonifácio, um paulista brasileiro, porque embora o Brasil tenha se tornado um Reino Unido a Portugal, os governantes do Brasil ainda eram portugueses. Mas aí ele pega um brasileiro, José Bonifácio, e coloca o cara como ministro-chefe para mandar na merda toda, entendeu? Para auxiliar ele ali, colocar ele ali do lado, e aí que dá problema geral mesmo, porque os portugueses começam a pensar: tem alguém maquinando ali na cabeça de Dom Pedro, é por isso que Dom Pedro tá desse jeito. Pedrinho não era assim, rapaz. Pedrinho não era esse cara, tem alguém na cabeça dele. Olha só, vamos fazer o seguinte, vamos fazer com que Pedro venha na marra pra cá e vamos pegar esses ministros aí, metidinhos aí que estão enchendo a cabeça dele, vamos prender todo mundo e vamos rebaixar o Brasil à colônia. Só que o José Bonifácio era um cara inteligente. Então o José Bonifácio se junta com a Leopoldina, que era a esposa de Dom Pedro I, e eles fazem o dito da independência, assinam a independência e mandam uma carta a Dom Pedro I, no caso Pedrinho ainda era Pedrinho, manda uma carta para Pedrinho. Essa carta veio de Portugal com ordens de que ele deveria voltar imediatamente para Portugal, senão o caldo ia entornar, senão o negócio ia ficar doido. E ele estava em São Paulo, em Ipiranga, às margens do rio Ipiranga, né? E ele recebe a carta, e na hora que ele lê a carta, ele acha que um ultraje. Ora, pus num poço. Tá, eu não vou imitar português, eu não vou fazer isso, desculpa, gente, eu não posso imitar um português. Eu tenho noção. Tudo bem, eu não tenho muito noção do ridículo, mas eu tenho um pouquinho, eu não vou imitar um português. Mas ele olha aquela carta e não pode crer. Como isso? Como pode... Não, eu tô quase imitando um português, eu preciso me controlar. Enfim, ele olha aquela carta e aí ele pega as divisas portuguesas que estavam e rasga aquelas divisas e pá, eu não quero, e eu não vou, e tal. E aí ele dá o grito da independência, né? O que a gente sabe que provavelmente não aconteceu, provavelmente ele não gritou. O que a gente sabe é que ele estava com uma dor de barriga imensa, então provavelmente os gritos que ele deu é porque ele estava descarregando essa parada aí mesmo. Enfim, ele
proclamou a independência que praticamente já estava feita, foi feita lá por José Bonifácio e a esposa dele, Leopoldina, que é uma mulher sensacional, que deveria ser dito muito mais dentro das escolas, a história dela. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo só sobre coisas magníficas e maravilhosas que essa mulher fez e que ela não tem um pingo de reconhecimento na história brasileira, ela só é conhecida como corna, né? Que é muito triste. Mas enfim, proclamar a república não foi ele, me perdoa, ele deu o grito da independência no dia 7 de setembro de 1822. Acabou, né, gente? Posso ir embora? Não, eu não posso ir embora. Porque a história não acaba por aí. As pessoas pensam que depois do dia 7 de setembro tudo ficou normal. Negativo, querido. Você acredita que teve guerra? Não foi aquela coisa que digamos guerra, né? Nós tivemos a Batalha do Cabrito na Bahia, nós tivemos alguns ataques em Salvador, nós tivemos lutas onde hoje é o Uruguai, que na época não era, né, o Uruguai. Nós tivemos batalhas lá também, o Brasil tomou fumo em umas, saiu vitorioso nas outras, só que tinha um problema. O Brasil não era um país pronto para uma guerra ainda. Ele tinha acabado de se formar, então ele não tinha um exército. Então o que Pedrinho, que agora já é Dom Pedro, então a gente já pode chamar ele de Pedrão, já é Dom Pedro I. A partir do momento do grito ali, a gente pode chamar ele de Dom Pedro I, nosso primeiro imperador. Ele contratou tropas, oficiais ingleses e franceses para ajudarem ele na batalha, porque o Brasil não tinha poder militar para lutar uma guerra. Então essa luta foi acontecendo ali com os portugueses, né? Só que não ia dar em nada, porque seria uma luta onde um batia aqui e corria, batia aqui e corria, e o outro batia lá e corria. Isso não ia chegar a lugar nenhum, e aí os ingleses reconhecem o Brasil como um império e os Estados Unidos também reconhecem o Brasil. E aí os portugueses resolvem, tá bom, gente, vocês estão assistindo? Beleza, vamos parar essa guerra, porque isso não vai levar a nada, então eu vou reconhecer o Brasil como um país, como um império, com uma condição. Eu tô saindo perdendo nisso aí. Então eu quero 100 milhões de libras e tá tudo certo. 100 milhões não, perdão. 1 milhão de libras terminas. E com 1 milhão de libras terminas a gente deixa isso pra lá e finge que nada aconteceu. E aí, né, o Brasil vai lá e paga. E em 1825, Portugal finalmente reconhece o Brasil como independente e as coisas começam a mudar. Mais ou menos, né? A gente sabe, eu já falei no vídeo aí o que aconteceu com o Pedrão, o que levou o Pedrão a tomar as decisões que tomou. Nós tivemos a Guerra da Cisplatina, nós tivemos algumas revoluções, tivemos até mesmo a Inconfidência Mineira, tivemos muitos problemas e muitas coisas que aconteceram, mas isso é um assunto para outro vídeo. Então, por favor, acompanha aí, e se você não entendeu, cara, tem um vídeo que eu dei um resumão ali dos governos, da política, então você pode ir lá dar uma olhada para poder dar uma pincelada nos assuntos. E se você quiser ver outros vídeos, cara, basta você falar que a gente tá aí para isso. Então é isso, fica com Deus e fui!